Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMinho. Este mês debate-se neste espaço o impacto da redução da taxa de IRC na economia portuguesa. E hoje junta-se a mim, Cristiano Guimarães, da Edit Value. Cristiano, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Começava por lhe perguntar qual é a vossa avaliação global sobre a proposta de reduzir a taxa de IRC em Portugal. Muito bom dia, Liliana. Obrigado pelo convite. Obrigado à AEMinho, obrigado à Rádio Universitária do Minho. A avaliação da nossa perspectiva sobre a redução do IRC, nós vemos isto como um meio e não como um fim. E passo a explicar. Esta redução de 1% achamos que não é fundamental naquilo que é o nosso tecido empresarial, mas o caminho que está a ser traçado poderá ser muito importante. E o caminho que está a ser traçado é uma redução, inicialmente era até aos 15% da taxa de IRC e agora fala-se nos 17%. Esta redução dos 4 pontos percentuais poderá ser importante. Naquilo que vemos, de que forma? Eu julgo que temos aqui um fator que muitas vezes não falamos, mas que é importante termos presente, que tem a ver com aquilo que é competitividade do nosso sistema fiscal português a nível da OCDE. Recordar que os últimos dados disponíveis dizem-nos que nós somos o 6º país pior, menos competitivo no que respeita ao nosso sistema fiscal. E neste sentido, esta redução do IRC poderá trazer aqui algum investimento externo, poderá fixar aqui outro tipo de empresas e que nos poderá dinamizar aquilo que é o nosso mercado. Por isso, nessa perspectiva, sem dúvida alguma, é um caminho que Portugal tem que fazer. Os 17% pode ser curto, é preciso dizê-lo, mas é um caminho importante para Portugal. Do ponto de vista interno, ter também presente o seguinte: o que é que nós, empresários, é aquilo que nós vamos sentindo no contacto com as várias centenas de empresários com que nos relacionamos. É a consistência deste tipo de medidas, é a previsibilidade. E temos que ter consciência que esta redução de 1% este ano e se caminharmos para os 17% só será possível se tivermos aqui uma estratégia global que julgamos que existe, mas que temos que esperar para ver, nomeadamente naquilo que diz respeito à reforma da administração pública. Não é possível a um país como Portugal reduzir a sua receita se não tiver alguma atenção à sua despesa. E esta reforma da administração pública poderá ser muito importante, diria mesmo até mais importante que esta descida da taxa de IRC naquilo que são as empresas atualmente instaladas em Portugal, de forma que a relação da empresa com a administração pública seja uma relação menos tensa, menos conflituosa, mais simples, que a administração pública possa pagar melhor aos seus recursos, se calhar terá que reduzir a sua quantidade, mas terá que melhorar a sua qualidade. Trazer para cima da mesa duas palavras muito caras, que é eficiência e produtividade. Porque sem essas duas palavras será muito difícil que este tipo de medidas e outras que temos visto de redução de impostos sejam sustentáveis a médio e longo prazo. Portanto, olha para esta redução da taxa de IRC como um primeiro passo. Sem dúvida alguma, como um caminho. Eu diria que é um caminho que está a ser feito dentro de uma estratégia e que, se tudo o resto não funcionar, poderá ser aqui esta medida. Pode acontecer, mas de uma forma que julgamos que não é melhor. E aqui, Liliana, gostaria também de falar de algo que nós não falamos muito. Mas agora falamos muito das taxas de IRC, falamos da taxa de 20%. A verdade é que temos várias taxas de IRC, dependendo dos limites, dependendo se a empresa está no interior. Há aqui outras questões, dependendo também do volume de lucro, porque ela pode crescer. Mas há aqui outra coisa muito importante que é preciso não esquecer. A taxa efetiva de IRC é significativamente inferior àquela que nós falamos. E o que é esta taxa efetiva? É o IRC que as empresas teriam que pagar, deduzido de benefícios fiscais. E repare, Liliana, nós temos
na esfera fiscal portuguesa, eu diria assim 4 pilares. Temos aqui um apoio ao investimento, que se chama o RFAI, o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento, que uma boa parte das empresas está elegível e que permite que determinadas empresas que queiram investir reduzam a sua taxa de IRC. Temos o CIFID, que é um apoio importante para quem quer investigar e desenvolver, para a investigação e desenvolvimento. E temos agora também um incentivo à valorização salarial. Repare que se a estratégia que há pouco falei, se não houver este cuidado por parte do Estado na redução da despesa como um todo, a tentação será reduzir estes benefícios fiscais para compensar a descida da taxa de IRC, mantendo a taxa efetiva como Estado. Sei que isto pode ser um bocadinho técnico, mas a verdade é que este é o perigo destas medidas. Se por um lado reduz a receita, se o Estado pode se sentir tentado a reduzir essa despesa ao nível dos incentivos, e penso que isso seria um erro, porque hoje há aqui uma discriminação positiva para quem quer investir, para quem quer desenvolver, para quem quer fazer aumentos de salários, e penso que isso é positivo na nossa economia. Cristiano, e do lado dos empresários, que benefícios diretos é que vocês sentem com uma redução da taxa do IRC? Liana, eu diria que diretos vai ser praticamente inexistente daquilo que sentimos. Repare que o nosso tecido, mais uma vez, penso que já o tinha referido, 99% são PMEs. Dessas 99%, uma boa parte das empresas já não paga, ou uma parte significativa não paga IRC. Nós estamos a falar, esta descida de IRC, do ponto de vista direto, nas médias e grandes empresas terá, sem dúvida alguma, algum impacto, mas naquilo que é as micros e pequenas empresas, o impacto será muito residual. Não será um fator decisivo para aumento de investimento ou mesmo da liquidez. Por aí, eu penso que diretamente será difícil esta medida ter os efeitos pretendidos na grande maioria do mercado. Indiretamente pode ter, naquilo que é fixação de investimento externo, trazer para cá outro tipo de empresas que dinamiza o mercado, e desse ponto de vista julgo que o impacto poderá ser outro. Sendo certo também, Liana, que chegando ao final deste caminho, que estamos a falar dos 4%, aí o impacto já poderá ser algo. O IRC é limitador do crescimento empresarial ou existem para os empresários entraves mais relevantes? Existem entraves bem mais relevantes. Eu atrevo-me a dizer que na grande maioria dos empresários trocaria esta descida do IRC por outro tipo de medidas. A primeira é a relação com o Estado, sem dúvida. O empresário hoje, quer na matéria do licenciamento, quer na matéria ambiental, quer na matéria fiscal, tudo é muito complexo, tudo é muito incerto, tudo é muito complicado, tudo é muito difícil de se fazer, e esse é um desafio muito grande. O outro grande desafio que os empresários têm nos dias de hoje é a liquidez. Repare, Liana, que nós já quase todos nos esquecemos do Covid, parece que já lá vai há muitos anos, mas a verdade é que não passou assim tanto tempo. Hoje, muitas das empresas ainda estão a liquidar aquilo que são os financiamentos que fizeram nessa altura, e as empresas, muitas delas sendo economicamente viáveis, e quando digo economicamente viáveis, são empresas que têm receitas ou rendimentos bem maiores que aqueles que são os gastos, sendo economicamente viáveis, não têm meios libertos necessários para os compromissos que assumiram. E isso não deveria ser um problema, e é um problema. Nós temos, na relação com a banca tradicional, uma dificuldade muito grande nas micro, pequenas e também algumas médias empresas, naquilo que é o financiamento. Sendo que a palavra reestruturação de crédito é uma palavra proibitiva com a banca. Nós não podemos, se dissermos que queremos reestruturar um crédito, é um problema. A banca olha para nós de forma menos correta. E muitas vezes temos que fazer, e as empresas e os empresários têm que fazer, é contratar novos créditos para pagar os anteriores. E repare, Liana, não estou a dizer que a empresa é incapaz de pagar as suas dívidas. É incapaz de pagar as suas dívidas no prazo estabelecido. E às vezes os prazos são demasiado curtos para o tipo de investimento que estamos a fazer. Também dizer isto, que julgo que é importante. O Banco de Fomento, que já existe há muitos anos, tem tido, eu diria que no último ano, um papel muito, muito, muito relevante. Ele vem agitar as águas de forma muito positiva,
permite que muitas destas empresas que são economicamente viáveis tenham condições para subsistir. E isso é um aspecto muito importante, é um aspecto positivo. É tal estratégia que falava há pouco, em que o Banco de Fomento hoje já tem cumprido aquilo que é a sua função, e muito bem. Muito bem, Cristiano, diria então, para terminarmos esta conversa em forma de resumo, que a parte desta redução há outras medidas a que importa dar atenção e que este é então o primeiro passo de um caminho que é preciso percorrer. Muito obrigada pelo seu contributo neste espaço. E é assim que me despeço de mais um Negócios à Lupa pela AE Minho. Estou de regresso na próxima quarta-feira com outro convidado. Até lá. Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.